Imagine uma arma tão potente que desmantela, em segundos, um bunker de comando secreto tão protegido que parecia impenetrável. Um golpe que eliminou 200 oficiais da Aliança Ocidental, deixando em choque as maiores potências militares do mundo. Por que ninguém fala sobre esse desastre nos bastidores das Forças Armadas dos Estados Unidos, Reino Unido e Polônia? A resposta pode chocar você. Há um bunker subterrâneo, a mais de 50 metros de profundidade, construído na era soviética com uma resistência impressionante, feito para resistir até mesmo a ataques nucleares. Esse abrigo, equipado com tecnologia de comunicação de ponta, havia se tornado o quartel-general secreto dos altos oficiais da Aliança Militar Ocidental. Eles se sentiam invencíveis, protegidos por sistemas de defesa antiaérea densamente espalhados, apostando cegamente em sua segurança absoluta. Mas essa confiança era uma ilusão. Ridiculamente descuidados, oficiais chegavam ao local em grandes grupos, até mesmo em plena luz do dia, atraindo a atenção dos vigilantes olhos da inteligência espacial. Bastava apenas escolher o momento perfeito, calcular com precisão cada detalhe da missão para desferir o golpe que abalaria suas estruturas. Foi exatamente isso que os estrategistas russos fizeram, prepararam meticulosamente o ataque usando um arsenal devastador, os mísseis hipersônicos chamados Kinjal. Mas por que escolher essa arma? Por que nada mais seria capaz de penetrar aquele bunker de aço e concreto, projetado para resistir até a uma bomba atômica? O Kinjal é um míssil russo que pode atingir velocidades 10 a 15 vezes maiores que a do som. Viajando silenciosamente a uma distância de até 2.000 quilômetros, carregando uma ogiva de 500 quilos. Nenhum sistema de defesa antiaérea no mundo tem a capacidade de interceptá-lo. Além disso, sua precisão é quase cirúrgica, desviando da rota apenas alguns metros, garantindo a destruição total do alvo que ele mira com letalidade. Quando o míssil atingiu seu objetivo, nenhuma das mais de 200 pessoas no bunker, entre generais e oficiais americanos, britânicos e poloneses, sobreviveu. Este foi um golpe devastador não só na estrutura militar, mas na confiança de todo o bloco ocidental. Como um míssil comum poderia destruir um bunker concebido para resistir à fúria de uma explosão nuclear direta? O segredo está na forma como o Kinjal dispara contra o alvo com uma energia cinética imensa, equivalente a milhares de toneladas em movimento a velocidades incríveis, além de atingir temperaturas altíssimas, transformando-se em uma massa incandescente que literalmente queima e perfura através de camadas espessas de concreto e rocha. Imagine algo pequeno, mas carregado com a força de centenas de caminhões em alta velocidade, concentrado em um único ponto, capaz de atravessar mais de 60 metros de blindagem de rocha sólida, algo que nem mesmo a bomba atômica, que dispersa sua força em uma área vasta, consegue fazer. Essa operação revelou uma verdade que ninguém queria encarar: as defesas consideradas seguras até então são vulneráveis, e a era da segurança absoluta acabou. Para as potências ocidentais, este ataque representou um baque duro na reputação e a urgente necessidade de recuperar sua capacidade estratégica frente a esse avanço tecnológico russo, que parece estar muito à frente em armas hipersônicas. Será que o desastre com esse bunker foi um golpe isolado, ou apenas o começo de uma série de ataques discretos, coordenados e letais? Qual será o verdadeiro impacto dessa nova geração de mísseis no delicado equilíbrio mundial? A história que poucos querem contar está apenas começando a ser revelada. Imagine uma arma que viaja 10 vezes mais rápido que o som, capaz de atravessar defesas consideradas impenetráveis. Como isso é possível? Mesmo que um alvo esteja a 2.000 quilômetros de distância, um míssil equipado com uma ogiva de 500 quilos não apenas dispara, mas voa como um raio, em velocidades surpreendentes, desafiando qualquer sistema de defesa aérea existente no planeta. Esse instrumento militar é conhecido como Kinjal, o punhal hipersônico russo que abalou as estruturas de uma das organizações militares mais poderosas do mundo. Ninguém que estava dentro daquele bunker subterrâneo a mais de 60 metros de profundidade escapou. Lá havia mais de 200 oficiais da Aliança Ocidental, incluindo generais americanos, oficiais seniores e dezenas de militares britânicos e poloneses. A pergunta que todos se fazem: como um míssil conseguiu destruir uma fortaleza construída para resistir ao impacto direto de uma bomba atômica? O segredo está no Kinjal, uma tecnologia russa que entrou em serviço no final de 2017, projetada para superar qualquer obstáculo estático, fossem bunkers fortificados, navios de guerra ou porta-aviões. O lançamento é realizado por um caça supersônico,
um MiG-31K, que dispara o míssil a partir de uma altitude estratégica, evitando entrar no espaço aéreo inimigo ao soltar o quinjal no momento exato. A partir daí, o míssil voa sozinho, mantendo sua velocidade hipersônica, cerca de 10 a 12 vezes a velocidade do som, e ainda manobrando para escapar dos sistemas de defesa antiaérea e antimísseis. Nada hoje no mundo consegue interceptar essa arma. Durante o voo, a superfície do míssil esquenta até 1000 graus, exigindo um revestimento especial de quase 2 centímetros que o protege do calor intenso e ainda absorve sinais de radar, tornando-o praticamente invisível. Esse tipo de defesa é crucial para que o quinjal chegue ao seu alvo sem ser detectado. Controlar um míssil a essa velocidade é uma tarefa monumental. Por isso, suas aletas são fabricadas com aço e titânio, oscilando em tempo real para ajustar a trajetória, enquanto as bordas são feitas de uma liga resistente de tungstênio e cobalto, capaz de suportar temperaturas infernais e a força do ar comprimido. Esse ataque inesperado não apenas mostra que até mesmo as estruturas mais fortificadas podem ser destruídas em segundos, mas também destrói uma crença antiga nos bastidores das forças ocidentais, a ideia de que bunkers profundos são refúgios seguros, centros onde o comando poderia resistir a qualquer crise. Agora, com essa arma em mãos, a segurança desses locais é uma ilusão frágil. Como reagirão os líderes do mundo a essa nova realidade? Será que as defesas poderão acompanhar a velocidade desse avanço? Ou estaremos diante de uma virada dramática no equilíbrio global, onde a sensação de invulnerabilidade desaparece como fumaça ao vento? A única certeza é que, para aqueles que duvidavam do poder do quinjal, foi um golpe não só militar, mas psicológico, um rugido silencioso que mudou para sempre as regras do jogo. Em uma profundidade superior a 60 metros, um bunker secreto foi construído, impressionante e quase impenetrável, muito além da altura do famoso monumento Mãe Pátria em Volgogrado. Enquanto esse monumento se eleva a 52 metros, o bunker contemplava um intenso trabalho militar de mais de 200 oficiais da OTAN. Esse local era um dos principais centros de comando da Aliança, protegido por robustos sistemas de defesa, dando a seus ocupantes uma falsa sensação de segurança. Porém, isso logo se tornaria uma armadilha mortal. A Rússia decidiu atacar com suas inovadoras mísseis hipersônicos Kinzhal, que têm a capacidade de atravessar qualquer estrutura, mesmo aquelas projetadas para suportar explosões nucleares. Medindo 500 kg e se movendo a 14.000 km por hora, esses mísseis possuem uma energia cinética extraordinária, capaz de gerar 4 bilhões de joules no impacto. Agora, todos se perguntam, como um míssil consegue superar um bunker que resiste até mesmo a uma bomba atômica de megatoneladas? Enquanto a energia de uma explosão nuclear se dispersa amplamente, o Kinzhal atinge exatamente seu alvo, concentrando toda sua força em um único ponto. Essa é uma das razões pelas quais ele se mostrou 10 vezes mais eficaz que qualquer bomba perfurante conhecida, com a capacidade de romper camadas imensas de concreto. O impacto destrutivo ressoou profundamente, revelando falhas nas crenças ocidentais sobre a invulnerabilidade de suas defesas. Percebendo o abalo em suas estruturas de comando, os estrategistas ocidentais foram forçados a enfrentar a dura realidade. A eficácia de projetos de defesa se mostrou incapaz de lidar com as novas ameaças. Imediatamente, o clima de pânico surgiu em altos círculos políticos e militares. Ninguém sabia quantos outros bunkers estavam nas linhas de mira de Moscou e que novas coordenações poderiam ser lançadas a qualquer momento. Agora, a questão é, quais seriam as consequências dessa revelação para a OTAN e seu futuro? Essa súbita vulnerabilidade irá pressionar ainda mais o bloco a desenvolver novas tecnologias de defesa? E se outra devastadora onda de ataques acontecer? A tensão está no ar, e a resposta pode mudar o curso da história. Não estamos mais em um cenário de duas superpotências, mas em uma nova era de incertezas e medos. O relógio avança, e a próxima jogada pode ser mais surpreendente do que imagina. Em um cenário de crescente tensão global, um ataque inesperado tensionou os alicerces da NATO. Enquanto analisamos a situação, lembramos que as defesas estavam confiantes de que seus bunkers eram impenetráveis. Mas a realidade se revelou bem diferente. Quando um projeto com velocidade aterradora, semelhante à de um meteoro, foi lançado, ele atingiu o alvo com uma energia inimaginável. Com uma velocidade de queda de 14.000 km por hora, 4 km por segundo, a energia cinética do projetil é simplesmente devastadora.
Imaginem a força de 4 bilhões de joules. Para entender a magnitude disso, é como se 500 caminhões carregados fossem acelerados até 100 km por hora, apenas para igualar a energia liberada em um único impacto. E não para por aí. Ao colidir, o objeto não apenas atinge, mas se transforma em plasma, explodindo em calor de milhares de graus, fazendo com que o concreto não se quebre, mas sim seja literalmente perfurado. O impacto é semelhante a um projétil cumulativo que atravessa até as armaduras mais robustas. Em um evento que ecoou em círculos militares, o ataque a um bunker altamente protegido da NATO desestabilizou a crença na invulnerabilidade desses locais. Durante anos, havia uma confiança tácita de que até mesmo os ataques mais massivos não seriam capazes de desmantelar as defesas subterrâneas. Esses abrigos são vistos como os últimos redutos de comando em tempo de guerra. No entanto, agora ficou claro que as capacidades do arsenal russo podem retirar esse abrigo de proteção, deixando as forças da NATO vulneráveis. A repercussão desse incidente foi tão intensa que as principais publicações ocidentais começaram a evitar comentar sobre o assunto, enquanto nos bastidores, o pânico se instalava. Questões como: até que ponto essas defesas são seguras, e quantos outros bunkers estão na mira, começaram a circular entre líderes e analistas. A incerteza tomou conta, e aqueles que outrora se sentiam seguros começaram a se questionar. Diante de tal fragilidade, que novos planos e estratégias poderiam ser concebidos? Os espíritos dentro da NATO estavam fervendo à medida que um dilema se apresentava: intensificar a presença militar na Europa Oriental ou focar em negociações diplomáticas. As vozes se dividiam, e a pressão para responder rapidamente crescia entre as nações europeias mais expostas. A pergunta que ecoava no ar era: seria a escalada militar a solução ou o caminho para mais perdas? Nas sombras da imprensa ocidental, o silêncio é quase ensurdecedor. Apenas discretos indícios da intensa atividade da aviação russa e exercícios com novas armas chegam ao público. No entanto, por trás das portas fechadas dos gabinetes políticos e militares, a tensão é palpável, quase sufocante. A pergunta que assombra: como reagir diante de um adversário capaz de atravessar defesas tidas como impenetráveis? Para a Aliança Ocidental, o impacto do ataque foi devastador, golpeando sua reputação construída ao longo de anos. Durante muito tempo, os altos comandos tranquilizavam os políticos: mesmo sob uma chuva de mísseis, a infraestrutura crítica resistiria firme. Mas a realidade cruel desmentiu todos os cálculos. O bunker destruído não foi apenas uma tragédia física, foi o colapso da ilusão de invulnerabilidade. Agora, um problema ainda maior paira no horizonte: como proteger os alvos mais estratégicos? A solução passa por desenvolver novas tecnologias antiaéreas, mas interceptar mísseis hipersônicos é um desafio monumental e extremamente custoso. Nem mesmo os Estados Unidos, com seu colossal orçamento militar, possuem sistemas plenamente eficazes para deter o chamado Quinchal. E a dúvida que corrói os ânimos é ainda mais preocupante: quantas dessas instalações já estão na mira? Se um bunker foi eliminado com tamanha rapidez e precisão, é possível que haja uma lista extensa de outros alvos, com rotinas de ataque já estabelecidas. E como um espectro invisível, as informações sobre o desastre vazaram para a opinião pública com surpreendente rapidez. Indícios apontam que dentro da própria operação, ou até da aliança, existem fontes dispostas a revelar segredos: quanto maior o sigilo, maior o risco de vazamentos. Afinal, dezenas de pessoas, de técnicos e engenheiros até comandantes e analistas, estavam envolvidas no funcionamento daquele centro. Esses vazamentos ferem a imagem da aliança tão profundamente quanto o próprio golpe. Diante disso, a população se pergunta: se não conseguem esconder uma tragédia como essa, é possível confiar nas declarações oficiais sobre o andamento do conflito e a eficácia do arsenal ocidental? No âmago do poder americano, relatos de fontes internas indicam um racha inquietante. De um lado, generais clamam por um aumento imediato da presença militar no leste europeu, reforçando as defesas aéreas até o limite. Do outro, há aqueles que consideram essas medidas vazias, apostando em negociações e pressão diplomática como respostas mais eficazes. Qual caminho escolher? A escolha poderá definir os próximos capítulos de uma crise que se desenrola silenciosamente, mas com consequências explosivas. Até agora, o mundo viu o equilíbrio de poder global como algo quase imutável.
Para a OTAN, a crença firme era de que suas tecnologias avançadas, sistemas de defesa aérea em múltiplas camadas e bunkers reforçados garantiam proteção quase absoluta. Essa certeza vinha de investimentos bilionários e relatórios oficiais que pintavam um cenário de superioridade total. Mas tudo isso desmoronou com o ataque hipersônico russo. Décadas de gastos pesados não asseguraram a segurança prometida. Nos Estados Unidos, esse golpe não foi apenas militar, mas também político. O Congresso, que aprovava programas multimilionários de defesa antimísseis, agora questiona para onde foi cada centavo. Senadores exigem rapidez na criação de novas tecnologias, enquanto outros pedem uma auditoria rigorosa, temendo corrupção e superfaturamento. Em meio a campanhas eleitorais, opositores aproveitam o episódio para acusar o governo de despreparo frente aos desafios do século XXI. Segundo eles, os planos militares americanos para a segurança global não passam de palavras vazias. Na Polônia e nos países bálticos, o clima é ainda mais sombrio. Líderes que apostavam na proteção infalível da OTAN agora enfrentam o ceticismo crescente da população. A pergunta que ecoa nas ruas é aterradora. Se até um bunker subterrâneo superprotegido foi destruído, será que o chamado guarda-chuva americano consegue defender cidades como Varsóvia ou Vilnius? O bloco enfrenta dilemas críticos. Primeiro, o desafio tecnológico, lançar imediatamente projetos caros de defesa contra armas hipersônicas, arriscando bilhões em pesquisas que podem não dar certo. Segundo, a encruzilhada estratégica, continuar a escalada de confrontos ou buscar reduzir as tensões. Nos bastidores em Bruxelas, fontes revelam que as discussões são acaloradas, com divisões profundas entre os que clamam por resposta firme e os que temem que a provocação só traga mais perdas. Mas há um fato ainda mais perturbador. E se o bunker destruído for apenas o começo? E se Moscou já tiver uma lista de alvos estratégicos, pronta para disparar novos ataques com a precisão mortal de seus hipersônicos? A sombra dessa possibilidade paira sobre os corredores do poder ocidental, enquanto a sensação de vulnerabilidade cresce. A pergunta que ninguém quer responder em voz alta é: estamos realmente preparados para essa nova era de guerra? Ou será que o mundo está à beira de uma mudança irreversível, onde antigas certezas vão se desfazer em um instante de silêncio ensurdecedor? A recente devastadora ofensiva com mísseis hipersônicos atingiu um bunker secreto a mais de 60 metros sob a terra, eliminando mais de 200 oficiais da Aliança Atlântica. Entre as vítimas, estariam generais e comandantes de países como Estados Unidos, Reino Unido e Polônia. Enquanto as atenções oficiais se esquivam de comentar e ocultam a verdade, informações vazam aos poucos para a imprensa e redes sociais, revelando um golpe duro no prestígio e na confiança da Aliança Ocidental. Este bunker, construído ainda na era soviética como um posto avançado para comando em cenários de guerra nuclear, era tido como praticamente intocável. Equipado com sistemas modernos de comunicação e cercado por poderosas defesas antiaéreas, dava aos seus ocupantes uma falsa sensação de invulnerabilidade. Contudo, suas paredes gigantescas de concreto e rocha, mais altas do que o monumento Mãe Pátria em Volgogrado, foram transpassadas por um míssil Kinshal, uma arma hipersônica com velocidade de até 15 vezes a do som. Desenhado para atingir com precisão cirúrgica alvos fortificados, ele rompeu o bunker com uma força assustadora, deixando para trás um cenário de destruição total. O que torna o Kinshal tão letal? Além da velocidade insana, este míssil combina uma energia cinética colossal, equivalente a 500 toneladas de material pesado acelerado a uma velocidade quase inimaginável, com a capacidade de aquecer o ar ao seu redor a 1000 graus Celsius, praticamente transformando-se numa esfera incandescente quando atinge o alvo. Assim, o míssil não se limita a perfurar, ele literalmente queima o concreto, vaporizando rocha com uma pressão tão concentrada que nenhum sistema de defesa conhecido no mundo consegue interceptá-lo. Até mesmo armas nucleares e bombas especializadas não conseguem perfurar estruturas tão profundas e bem protegidas. Essa ofensiva inesperada derrubou um mito que sustentava a estratégia ocidental há décadas, a crença na impassibilidade de suas fortalezas subterrâneas. Agora, a realidade impõe uma nova era, onde nenhuma instalação pode se considerar segura. Esse ataque gerou uma crise interna no comando da aliança, dividindo os generais entre aqueles que exigem reforço militar imediato no leste europeu e os que pedem cautela e diálogo para evitar perdas ainda maiores. Países aliados como Reino Unido e Polônia pressionam por mais equipamento e inteligência, enquanto outros temem que a escalada só aprofunde os riscos.
Mas a sombra do Qinchao vai além do confronto imediato. Esse episódio acelerou um abalo global na ordem mundial. Analistas da Ásia, África e América Latina veem esse golpe como o anúncio do fim do mundo unipolar, abrindo espaço para estados antes fiéis à OTAN buscarem autonomia estratégica. China, Índia, Turquia e até aliados no Oriente Médio começam a reavaliar suas alianças militares, vislumbrando novos horizontes de cooperação. O impacto moral para os militares ocidentais é profundo. Perder um dos seus refúgios mais seguros equivale a questionar a própria base de seu planejamento e segurança, uma fundação que agora desmoronou. Dentro da OTAN, discute-se não apenas a necessidade urgente de atualizar as armas, mas também de revisar a própria filosofia da defesa estratégica. Será preciso deixar para trás velhos conceitos e assumir que o mundo mudou de maneira irreversível. A pergunta que ecoa nos bastidores dos centros de poder de Bruxelas e Washington não é apenas se poderão conter essa nova tecnologia, mas como poderão sobreviver a ela. Afinal, se um míssil sozinho conseguiu expor fragilidades profundas, o que mais está por vir? Esse é o dilema que hoje ronda os corredores do poder, onde decisões irão definir o futuro da segurança global. Até agora, a confiança cega na invulnerabilidade das defesas subterrâneas da OTAN desmoronou. Não se trata apenas de trocar equipamentos, mas de repensar toda a estratégia. Essa ruptura é talvez a consequência mais dolorosa, admitir que um sistema, construído ao longo de décadas, está obsoleto e precisa ser radicalmente revisado. A saga das armas hipersônicas Qinchao ultrapassou o campo de batalha. Tornou-se um símbolo do avanço tecnológico russo, um golpe que quebrou o mito da invulnerabilidade ocidental. Esse episódio desencadeou uma cascata de crises internas e mexeu com o equilíbrio geopolítico global. Quanto mais a OTAN tenta ocultar os detalhes, mais cresce a desconfiança entre a população e seus próprios aliados. Vivemos numa era em que a verdade não pode ser trancada a 7 chaves, a informação vaza, escapa, explode como um trovão. A verdadeira questão não é se essa história será revelada, mas quando e de que forma ela virá à tona. Imagine as consequências: segredos militares expostos, reputações manchadas, estratégias desmoronando diante dos olhos do mundo. A dúvida que fica no ar é perturbadora: se até mesmo as fortalezas subterrâneas podem ser derrubadas por uma arma que voa a velocidades inimagináveis, o que mais está vulnerável? E, no jogo de poder global, quem será o próximo alvo dessa nova era de destruição invisível? A era da segurança absoluta acabou. Agora, o futuro é incerto, tenso e mais perigoso do que nunca. Quem terá coragem para olhar no olho dessa tempestade tecnológica e sobreviver? As informações indicam que a recente destruição de um bunker de comando da OTAN por mísseis hipersônicos russos, conhecidos como Sinjais, pode ter gerado um abalo profundo na estrutura militar e política do Ocidente. O ataque, que eliminou mais de 200 oficiais de alto escalão, deixou um rastro de dúvida sobre a segurança e eficácia das defesas da aliança, questionando a invulnerabilidade que há anos se acreditava garantida por tecnologia avançada e fortificações subterrâneas. Esse incidente provocou enormes discussões dentro das comunidades militar e diplomática, que agora se debatem sobre a fragilidade da confiança histórica que tinham em seus sistemas de defesa. No epicentro desse debate, está a postura firme do Reino Unido e da Polônia, que exigem um aumento nas operações militares e uma maior intensificação na coleta de informações. Por outro lado, surgem vozes céticas, sugerindo que a escalada militar pode resultar em perdas ainda mais severas. A pergunta crucial que permeia essas discussões é: se um único ataque destruiu um ícone de segurança, o que os novos cenários podem significar para a estratégia da aliança? A destruição do bunker representou um simbolismo colossal da vulnerabilidade da OTAN, especialmente para aqueles que até então se sentiam seguros em seus abrigos de concreto. A constante dúvida sobre a resistência de novas estruturas subterrâneas agora paira sobre os altos comandantes, onde se refugiar em caso de novos bombardeios? A psicologia militar, que por tanto tempo se manteve inabalável, agora enfrenta um questionamento profundo sobre sua sanidade tática. A doutrina militar russa destaca o armamento hipersônico como um pilar do controle estratégico. O ataque não só paralisou um ponto crucial na cadeia de comando do adversário, como também lançou dúvidas sobre a eficácia de um sistema que, até então, era considerado pressupondo um sólido domínio tecnológico. Especialistas indicam que o Qinchao é apenas um elemento de um programa amplo, com novos mísseis em desenvolvimento,
que prometem ainda mais velocidade e precisão, capazes de mudar suas trajetórias durante o voo, tornando-os imprevisíveis para qualquer sistema de defesa. O impacto dessa operação criou um efeito dominó que começa a se manifestar claramente. Se até agora o Ocidente tinha uma visão clara da segurança global, o cenário atual sugere que essa perspectiva pode estar prestes a mudar. As nações já se questionam: estamos realmente preparados para enfrentar essa nova era de armamentos avançados? O que mais pode surgir dessa nova realidade? Como você se prepararia diante dessa vulnerabilidade inesperada? A resposta a essa pergunta pode determinar o futuro da segurança global. Nos bastidores do poder americano, um racha profundo emerge. Uma ala de generais clama por um reforço imediato das tropas na Europa Oriental e o fortalecimento das defesas antiaéreas. Porém, um grupo oposto desdenha dessas medidas, apostando todas as fichas na diplomacia e no diálogo. Essa divisão não é apenas política, sinaliza uma mudança radical na forma como o Ocidente percebe seu equilíbrio global. Enquanto isso, no coração dessa crise, Reino Unido e Polônia assumem posturas duríssimas. Pressionam por mais entrega de armamentos e por intensificar operações de inteligência. Mas um temor corre entre seus próprios círculos. Será que esta escalada não acabará se voltando contra eles? Afinal, se uma arma como o Qinzhou, um míssil hipersônico letal, pode romper qualquer defesa, que esperança resta? O que começa como uma busca por segurança pode acabar em perdas ainda maiores e irreparáveis. Além do impacto militar, o abalo psicológico é devastador. A destruição do bunker secreto tornou-se o símbolo máximo da vulnerabilidade da OTAN. Oficiais acostumados a confiar em fortalezas subterrâneas, feitas para resistir a ataques nucleares, tiveram sua falsa sensação de invulnerabilidade estilhaçada. Agora, cada bunker, cada refúgio, levanta a mesma pergunta inquietante: será que sobreviveria a um golpe assim? Ou melhor, onde exatamente estaria o verdadeiro ponto seguro para comandar forças? O enigma permanece, um abismo de incerteza paira sobre quem antes se sentia imune. Na doutrina militar russa, armas hipersônicas já são vistas como peça-chave do dissuasor estratégico. E o episódio do bunker confirmou essa realidade brutal. Moscou mostrou que, mesmo sem usar ogivas nucleares, pode paralisar centros de comando inimigos com precisão cirúrgica. Isso redefine o jogo. Em futuros confrontos, esses sistemas serão a principal moeda de poder no tabuleiro bélico, desintegrando mais do que apenas construções, desarmando toda uma visão de superioridade tecnológica que o Ocidente hoje cultiva como escudo. Não é só o Qinzhou em si. Ele integra um programa vasto, em constante evolução. Desenvolvimentos atuais revelam mísseis de próxima geração, mais rápidos, com alcance ampliado e precisão jamais vista. Suas trajetórias podem se alterar nos instantes finais do voo, tornando-os imprevisíveis e invencíveis contra os sistemas antiaéreos modernos. Se o ataque recente causou choque, o que dizer do impacto que essas novas armas terão? Elas prometem transformar de vez a estrutura da segurança internacional, deixando a todos em alerta máximo. A bomba lançada sobre o bunker ressoou como um dominó em queda, desencadeando uma reação em cadeia cujas consequências só crescem a cada dia. O que antes parecia distante, agora escancara uma nova realidade, onde o invencível pode ser derrubado, e o mundo precisa se preparar para o próximo movimento. Quem realmente sabe o que veio a seguir?